boa tarde a todos os queridos professores e professoras da ESIR. É um grande prazer estar aqui novamente para juntos estudarmos e revisarmos um pouquinho mais os materiais que iremos utilizar na lição de número 4, que tem por título Peçam e lhes será dado. Então, essa lição, ela tem como verso para memorizar o texto que se encontra no livro de Mateus, no capítulo 7 e no versículo 7, que diz assim: Peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam a porta e lhes será aberta. Então, baseado já nesse texto, a gente consegue entender que essa lição ela vai ser voltada mais para o quesito da oração e principalmente como devemos orar. Então, no final desse estudo, né, dessa lição para as crianças, elas devem entender, né, a importância da oração e também principalmente a importância de orar da forma correta. Nós devemos mostrar a eles, né, que não é qualquer oração que Deus ouve, né? A gente tem que cumprir alguns requisitos para que a nossa oração seja atendida. E também eles devem sentir o desejo de orar cada vez mais, né, e falar com Deus, assim como nós conversamos com nossos amigos, que nós temos essa relação próxima com Deus, deve ser uma relação mais próxima ainda, uma relação mais íntima. Para conquistar a atenção das crianças, antes de iniciar o estudo da lição, nós vamos estar fazendo uma dinâmica com elas, que vai funcionar da seguinte forma. Então, vocês podem escolher alguma fruta ou algum doce que as crianças gostem e estar levando para a aula. E nisso vocês vão pedir para que elas peçam a vocês esses doces ou essa fruta. Para algumas crianças, vocês podem estar entregando logo o que elas pedirem. Para outras, vocês têm que falar, depois eu te entrego. E para outras também, vocês vão dizer que vão entregar num outro momento. Nem todas as crianças vão ficar felizes, mas a gente vai aproveitar disso para poder direcionar elas para o tema da lição, que é voltado para a oração. Então a gente vai explicar, né, que às vezes acontece da mesma forma nas nossas orações. A gente pede para Deus, faz a oração, mas a oração não é ouvida no mesmo momento. Mas pode ser que nós não estejamos cumprindo alguns dos requisitos para que Deus ouça a nossa oração, ou nós ainda não estamos preparados para poder receber, né, as bênçãos que nós estamos pedindo. Então, agora a gente vai ensinar um pouquinho mais para eles a respeito da oração. Para iniciarmos o estudo da lição, a gente vai compartilhar com as crianças um pedido que os discípulos de Jesus fizeram para ele, que se encontra no livro de Lucas, no capítulo 11 e no verso 1, que diz o seguinte: Um dia Jesus estava orando num certo lugar. Quando acabou de orar, um de seus discípulos pediu: Senhor, nos ensine a orar como João ensinou os discípulos dele. Então, assim como na nossa vida, quando não sabemos fazer alguma tarefa ou executar alguma atividade, nós pedimos para alguém que sabe. Então, nós devemos também ter sempre isso em mente, né? Que na oração acontece da mesma forma. Então, a gente tem que sempre buscar saber qual que é a melhor forma de orar. Então, o que que eu preciso fazer para que a minha oração seja atendida por Deus? Então, a lição ela vem nos trazendo 5 condições que precisamos mostrar às crianças para que as orações sejam ouvidas. A primeira condição é a condição da obediência, a segunda condição é confessar, a terceira condição, devolver, a quarta condição, confiar e a quinta condição, vigiar. Então a gente vai explicar, mostrar as condições e explicar, né, no que consiste cada uma delas. Então, a gente também vai mostrar para eles a foto das duas criancinhas que tem no manual, que é uma essa daqui e a outra essa daqui. Então, a gente vai estar perguntando para eles, né, o que essas crianças precisam. Eles vão, né, dar a opinião deles, né, a respeito dessa daqui e a respeito dessa. Então, geralmente, no caso dessa daqui, eles vão dizer que essa criança aparentemente não precisa de nada. Mas daí a gente vai dizer para eles que, apesar das pessoas parecerem não precisar de nada material, elas precisam do conhecimento de Jesus. E é aí que entra o nosso trabalho, né? Como pequenos missionários, a gente tem o dever, né, de contar às pessoas da mensagem de Cristo e, baseado nessa lição, a gente tem o dever de orar pelas pessoas e nunca ser egoísta em nossas orações, que muitas das vezes nós sempre oramos pedindo bênção só para nós mesmos, mas nós temos o dever de pedir para as outras pessoas. Então, nós nunca devemos ser egoístas, nós sempre devemos buscar estar levando esse conhecimento às outras pessoas.
Agora, aplicando a lição, para ver se as crianças gravaram bem aquilo que foi falado para elas, na página 36 do Manual do Professor, tem uma listinha com 5 frases que são referentes a 5 condições para que as nossas orações sejam ouvidas. Então, a gente vai destacar cada uma dessas frases e entregar para as crianças para que elas leiam e também façam a interpretação delas sobre o que elas acham que está se referindo àquela frase, né? Sobre qual condição elas acham que pode ser aquilo. Então, cada criança vai ler a sua frase, né, e vai dizer a sua interpretação sobre qual condição que ela acha. Se estiver certo, né, parabenizar a criança e também se estiver errado, orientar ela sobre qual que seria a resposta correta. Então, contando aos outros. Para aplicar a lição que foi aprendida e a fim de que as crianças também coloquem em prática no dia a dia, a gente vai estar imprimindo o disco da oração que se encontra na página 38 do Manual do Professor, que é este disco aqui. Então, a gente vai estar montando e entregando para elas, para que elas possam usar, né, nos cultos familiares, nas orações particulares ou até mesmo na casa dos amiguinhos. Então, esse disco ele sempre vai propor um novo tema para oração. Então, as crianças vão ir rodando e sempre vai caindo num novo tema para que elas façam a oração durante a semana. Tem diversos temas aqui propostos, como por exemplo, igreja, família, salvação, pastores, ação de graça. Então, justamente já para mostrar a necessidade que nós temos de orar e também de orar sobre todas as coisas, né? Sobre tudo que acontece na nossa vida. Então, assim como para o nosso melhor amigo a gente conta tudo, para Deus a gente também tem que contar todas as coisas que acontecem na nossa vida. Então, que o Senhor nos abençoe para que nós possamos passar essa lição para as crianças e que nós também possamos pôr em prática na nossa vida.